Meninos, bom dia. Então, eu peguei meu tempinho aqui dessa manhã e resolvi gravar e deixar gravado a correção da avaliação diagnóstica aqui, porque eu percebi que vai ser um pouco melhor para os outros alunos que não conseguem participar ao vivo ver. E essa foi uma prova muito importante, né? Porque eu vi que muitos de vocês tiveram dificuldade. Essa aqui a tia respondeu, então não se apeguem ao que está escrito exatamente, porque talvez o que você colocou está relacionado, está similar e eu considerei. Mas vamos dar uma olhada, olha lá. A número 1 era aquela questão em que ele perguntava, fazia comparação da situação de um pássaro que cai no alçapão com a de pessoas da sua época. Que situação é essa, meninos? O pássaro ele foi preso e obrigado a fazer algo que ele não queria. E ele ficou preso por conta disso. Então, e não ganhava nada em troca. E que situação similar a essa que aconteceu lá na época que está aqui, ó, de 1930, que Olavo Bilac presenciou? A escravidão, né, meninos? Foi um período aqui no Brasil onde ouviam aquelas pessoas em que eram submetidas à escravidão, elas não tinham nada em troca, elas viviam presas, elas não tinham opção de sair, né? Então, por isso, essa é a resposta número 1. Número 2, o que o pássaro ganha em troca de sua liberdade? Ele foi preso, então ele estava livre e aí depois o que aconteceu? Ele foi preso e aí ele ganhou alpiste, água fresca, ovos e uma gaiola esplêndida, né? É isso que ele ganhou em troca da liberdade, mas aí se você leu o poema e prestou atenção, você viu que não é isso que ele quer, mas foi isso o que ele ganhou em troca, né? Vamos lá para número 3 de língua portuguesa. Qual que é a ideia principal ali do poema, meninos? É não algo que compense a perda da liberdade, como eu disse para vocês na aplicação da prova. Poderiam ter outras aqui que estavam certas, porém, havia uma que era a ideia principal do poema, e era isso que ele estava pedindo aqui. Então, a ideia principal é que não há o que compense a perda da liberdade. Essa é a ideia principal, tá? Número 4, foi aquela questãozinha ali de ditongo e hiato, né? Ditongo era aquele caso ali quando numa palavra eu fazia separação das sílabas e o encontro de vogais não se separava, né? Ficava juntinho. E o hiato é quando eu faço separação de sílabas em palavras que têm encontro de vogais e elas se separam, né? E esses aí que eu trouxe na letra A e na letra B são os principais desse trechinho aqui do poema que você poderia ter encontrado para colocar no ditongo no hiato. No ditongo tem aqui a palavra direito, saudar, gaiola, todas essas tratam-se então de ditongos, né? Olha ali, ó, tem um encontro vocálico em ei, tem um encontro vocálico em sal, em ai aqui de gaiola, e todos esses, quando eu fiz a separação, eles ficaram juntos, né? Pode ter que tenha outros, viu, meninos? Não significa que você errou se você não colocou um desses. E em hiato tem aqui ó, a palavra voar, se separa ali, né, as vogais no encontro vocálico. Esse aqui eu errei, né, que eu estava fazendo sem olhar gabarito. E entoar também era um exemplo, ó, aqui ó, separou as vogais enquanto eu fiz a separação no encontro vocálico. Essa foi a número 4. Número 5 ali, ó. Nós tínhamos aqui um quadro com palavras e você precisava encontrar e circular o encontro consonantal e separar as sílabas. Muitos de vocês erraram porque não circularam o encontro consonantal e era o foco da questão, só separou sílaba e aí não acertou a questão completa. Então essa era a separação correta, né? E para também circular, podia circular aqui ou aqui na separação e estava certo, mas precisava circular, aqui ó, bloco, serragem, lista, quadrado, atleta, branco, treino, framboesa aqui, ó, a palavra cacto. Muita gente colocou cacto, o C junto aqui, tá? Então tem que dar uma olhada nisso aqui. E chique, também tá aqui, ó, um circulado encontro consonantal. Número 6, muita gente errou, muita gente acertou, muita coisa aconteceu nessas duas questõezinhas aqui que era para classificar. Mas o que foi o erro principal que eu observei nessa questão? Vocês, ao invés de colocar se era mono, di, tri ou polissílaba, vocês colocaram um número escrito de sílabas. E não era isso a classificação, meninos. Quando eu peço para você classificar o número de sílabas de uma palavra, você precisa dizer qual ela é, não dizer quantos números, escrever o número, entendeu? E por isso muitos erraram nessa questão. Então aqui, ó, mar é monossílaba, porque só tem uma sílaba na palavra mar, né? Vida tem duas sílabas, então é uma dissílaba.
Moleque tem 3 sílabas, então é uma trissílaba, né? Base é uma dissílaba com 2 sílabas e vergonha é uma trissílaba, então tem 3 sílabas, certo? Essa é a forma correta de fazer essa questão, ok? Olha lá, número 7. Tinham ali as palavras, né? E eu expliquei também na aplicação da prova a classificação correta aqui para esse tipo de classificação quanto à tonicidade, que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembram? Que quando é a última sílaba mais forte, a mais tônica da palavra, ela vai ser o quê? Oxítona. Quando é a penúltima, ela vai ser uma paroxítona, que é o caso da maioria das palavras. E quando é a antepenúltima ou a primeira sílaba da palavra, ela é proparoxítona. E aí eu até circulei as sílabas mais fortes de cada uma dessas palavras para facilitar. E até disse que vocês também podiam fazer assim. E olha só, a primeira é uma paroxítona, porque a sílaba mais forte está aqui, ó. A penúltima. Ali, a segunda é urubu, é uma oxítona, porque a sílaba mais forte dessa palavra é a última. Linguiça é uma paroxítona também, porque a sílaba mais forte dela é a penúltima. Magnetismo é uma paroxítona também, porque a sílaba mais forte dela é a penúltima. Lírios, ela vem acentuada, facilita, né? Acentuada, a sílaba acentuada é a mais forte. É uma proparoxítona, porque a sílaba mais forte dessa palavra é a antepenúltima, ou então é a primeira, né? No caso aqui. E elipse, a sílaba mais forte dela é a penúltima, então ela é uma paroxítona. Esse é o gabarito da número 7. Muita gente errou essa aqui também, gente. Número 8. O uso dos porquês de forma correta, né? Vamos relembrar. Porquê junto sempre é um caso de resposta, né? E porquê separado é um caso de pergunta. Mas o porquê com acento junto, ele vem para substituir um substantivo. E eu até trouxe esse exemplo aqui. Todo mundo está rindo, mas eu não entendi o porquê. Por que esse porquê aqui vem com acento? Porque ele está substituindo um substantivo. Ele está substituindo uma palavra que podia estar aqui, por exemplo. Todo mundo riu, mas não entendi o motivo. E o porquê, ele está substituindo aqui, então, o motivo, né? Então, ele está substituindo um substantivo, por isso ele vem com acento. Agora, ali, o porquê com acento separado, que é o de pergunta, né? Ele vem no fim da frase. Por isso ele vem com acento. O que vem no início de pergunta, ele vem sem acento. E o de resposta aqui normal é o porquê juntinho aqui sem acento. Isso aqui era pessoal, né? Cada um deu um exemplo e aí eu analisei se estava certo ou errado o uso do porquê. Número 9 aqui. Quem respondeu letra D, respondeu certo. Esse porquê aqui é um porquê junto, né? Porque é um porquê que não é uma pergunta. E ele tem acento, porque ele está aqui substituindo um substantivo, olha só. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Não poderia ser aqui? Está na hora de sabermos o motivo por que você foi embora sem dar explicações, né? Então, o porquê aqui, ele tem acento por conta dessa questão de estar substituindo no lugar de um substantivo. Agora, número 10, é aquela que eu expliquei para vocês sobre pessoa, né? Tá na primeira pessoa, na segunda ou na terceira pessoa o pronome pessoal. E aí tem a frase aqui, ó. Por que me prende? Solta-me, covarde. Qual, então, a quem se refere esse pronome? A primeira, a segunda ou a terceira pessoa? Olha só, vamos novamente. Por que me prende? Solta-me, covarde. No caso, o pássaro está falando dele mesmo. No caso, lá no poema, como o autor disse, se o pássaro falasse, ele está falando aqui nesse caso dele mesmo. Então, a resposta correta é a letra A. Ele está falando na primeira pessoa, certo? Então, essas são as respostas corretas da avaliação diagnóstica de língua portuguesa. Meninos, nós vamos precisar trabalhar esses conceitos que caíram nessa prova e muitos outros, porque eu vi que houve muito erro, a gente acaba sem vir à escola, a gente esquece, a gente não pratica, então a gente precisa recordar tudo isso e aprender, tá? Então essa é a correção de língua portuguesa, eu vou mandar no próximo vídeo a correção de matemática.